191 pontos em 35 sets disputados. Tiffany Abreu, oposta do vôlei Bauru, tem a melhor média de pontos da atual edição da Superliga Feminina. Mas não é só o desempenho em quadra que chama a atenção. Tiffany é transexual e jogou em torneios masculinos antes de fazer a transição de gênero, concluída em 2015, quando ela tinha 30 anos de idade e vivia na Europa. A primeira competição feminina foi em 2017, na segunda divisão italiana. Tiffany estreou na Superliga em dezembro, e uma das explicações para a sua pontuação é o número de vezes que ela é acionada durante os jogos. Na média de acertos, ela está abaixo de outras jogadoras, como Tandara, oposta de Osasco, e da seleção brasileira, que na semana passada falou sobre a presença de uma atleta transexual na Superliga. Hoje eu não concordo pelo fato dela participar numa Superliga feminina. Durante muito tempo, a puberdade dela inteira, ela se desenvolveu como o sexo masculino. Então a gente tem que saber diferenciar isso. O desenvolvimento dela desde criança foi, querendo ou não, ela tem uma vantagem, mas isso não entra no mérito agora. Independente se, igual eu falei, se ela faz diferença ou não, eu não concordo. No mesmo dia, Tiffany falou sobre os efeitos que sente no corpo após a mudança de gênero. Eu sou totalmente diferente. Depois que muda, vai uma cirurgia, você se adapta, você vira totalmente a mulher. Então já não consigo mais jogar como antes. E uma coisa que se nota muito é o cansaço físico. Eu necessito 2 dias a mais que as meninas para descansar e eu canso muito mais rápido que elas. A liberação de Tiffany segue uma orientação do Comitê Olímpico Internacional. Para atuar em torneios femininos, as transexuais devem controlar o nível de testosterona, o hormônio masculino no organismo. Pela regra, transexuais mulheres têm de manter o nível de testosterona abaixo de 10 nanomol por litro de sangue por pelo menos 1 ano e devem passar por exames periódicos. Caso o nível esteja acima disso, a atleta fica suspensa de competições femininas por 12 meses. Pelos últimos exames, o nível do hormônio em Tiffany é 0,2 nanomol por litro. Para entender os efeitos desta redução hormonal, nós procuramos a endocrinologista Berenice Bilharinho de Mendonça, especialista em mudança de gênero do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ela explica que os efeitos são imediatos. Geralmente o comitê pede 1 ano, o que é uma coisa bastante longa, porque normalmente em 2, 3 meses você já observa uma queda da massa muscular, mas assim, não há muitos trabalhos a respeito disso, feitos randomizados, com análise científica. Mas a gente pode imaginar que 1 ano é um tempo mais que suficiente para esse efeito da testosterona não existir mais no corpo da atleta. Um dos pontos questionados é o fato de Tiffany ter completado a adequação de gênero aos 30 anos. Berenice explica que isso é comum, devido à complexidade do processo. Eu também não posso fazer essa transição muito cedo, porque das pacientes que desde a infância manifestam o desejo de troca do sexo, só 30% mantém isso na vida adulta. Então é uma situação bem complexa, porque quando você abole a puberdade, você vai levar à perda de massa óssea, a ganho de altura, a inconformidade psíquica em relação aos pares. Então, é muito problemático. Então, eu não acho que essa questão tem que ser colocada. A verdade, a questão assim, é uma mulher que foi exposta à testosterona no passado e não está mais. A psicóloga e professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, Kátia Rubio, aponta que a inclusão de transexuais no esporte vai refletir em outras áreas. A questão dos transgêneros é muito recente, não apenas no campo do esporte, mas da sociedade como um todo. Há um grande desconhecimento por parte da sociedade de uma forma geral, e o desconhecimento e a desinformação leva a atitudes precipitadas, muitas delas baseadas no preconceito. Quando o COI toma a dianteira dessa discussão e diz sim, incluiremos, eu vejo com muita tranquilidade que isso avança no sentido da inclusão no movimento olímpico e não na exclusão
de campeonatos ou ligas específicas, não é? O que o COI está sinalizando é o seguinte: estamos atentos aos movimentos da sociedade e estamos buscando caminhar junto com eles. Com o respaldo das regras atuais, Tiffany segue em quadra, mas ela não se abala com uma possível mudança. E se um dia chegar uma proibição de jogar no feminino por algum motivo, eu não vou reclamar, vou seguir minha vida normal como uma mulher e outro trabalho qualquer. O Bauru de Tiffany está em quadra pela Superliga Feminina jogando contra o Sesc Rio de Janeiro. Outras equipes que duelam agora são Pinheiros e São Cristóvão São Caetano. Às 8 da noite tem mais 2 jogos. O Rinodê Barueri visita o BRB Brasília Vôlei e o Fluminense recebe o Renata Valinhos. 2 partidas fecham a rodada amanhã. O Camponesa Minas duela com o Vôlei Nestlé e o Dentil Praia Clube joga contra o SESI em Uberlândia.